Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 13. Então, estamos chegando próximo da primeira prova. A primeira prova é sábado, esse sábado agora. E hoje a gente acaba a matéria, ou quase acaba a matéria, como acaba contas nacionais, que a gente tinha começado na aula passada. E depois fazer números índices de preços. E aí, quarta-feira, eu faço uma revisão para ajudar com a prova. E aí, no sábado, a prova. Eu vou falar. Deixa eu ler um recado da coordenadora de Introdução à Economia aqui. Ela escreveu para a gente, falou assim, ó... Estamos aproximando o dia da prova, lembrar aos alunos que eles deverão se inscrever no Aprender 3, pois a prova será realizada nesse sistema, então não deixar para inscrever no dia da prova, que poderá acontecer algum problema, além de comprometer o tempo da prova. Então, essa é a primeira coisa, você tem que se inscrever no Aprender 3. Já vou falar um pouquinho mais como fazer isso, mas é chato isso, porque esse monte de plataformas diferentes, as nossas aulas são no Zoom, a matéria oficialmente está no SIGA, os controles se fizeram no Teams, os vídeos eu estou colocando no YouTube, parece piada, né? Mas, infelizmente, sem que esse negócio de pandemia, houve uma correria para resolver essas coisas nos primeiros semestres. Lá, então, acabou ficando assim e é difícil consolidar isso tudo. Como provavelmente semestre que vem as aulas vão ser presenciais, aí não vai mais ter esse problema. Então, por enquanto, acho que ninguém está tentando resolver isso de consolidar. Então, vocês têm que se inscrever no Aprender 3. Deixa eu acabar de ler aqui o que ela falou. Chamar a atenção... Isso aqui está escrito assim porque é WhatsApp, então as pessoas digitam assim. Chamar a atenção dos alunos para a importância de participarem da monitoria. Porque até agora, acho que um monte de gente não fez isso. Então, tem a monitoria, eu expressei desde o primeiro dia a importância de participar da monitoria. Eles têm esses aulões que eles dão, e eu quero reforçar que é muito importante e é muito bom para vocês, porque eles estão... são eles que dão a prova. Eu, professor, não lido com a prova. A gente prepara algumas questões de prova, mas todos os professores preparam, tem um banco de provas. Então, eu não sei quais questões vão cair na prova. Eu cubro a matéria toda, eu tento me ater especificamente ao programa, para garantir que eu não estou dando coisas que não possam cair na prova. Mas eles é que lidam com as provas especificamente e, portanto, essas aulas de monitoria que eles dão, os exercícios que eles fazem lá são bem no estilo e bem em cima do conteúdo de coisas que vão cair na prova. Por isso, realmente vale a pena fazer isso. Aí, uma professora falou lá que alguns dos alunos delas ainda estavam perdidos, não estavam entendendo muito bem. Então, aí a coordenadora botou dois links aqui que eu vou passar para vocês. O primeiro é o grupo de e-mails e Moodle. Isso aqui tudo vocês já têm, já deviam ter, mas às vezes alguém chegou depois ou alguém está meio perdido, eu vou botar aqui. Então, esse é o link de e-mail e Moodle, e a outra coisa aqui é um canal de YouTube, deve ser
também sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, esse é o link de como se inscrever no APB3. Então, ela recomendou, a prova vai ser lá, vai ser sábado, mas já se inscrevam antes, não deixe em cima da hora, porque pode dar problema. E aí, esses detalhes de como vai ser isso, como vai ser a prova, a que horas pode entrar, como é que tem quanto tempo para fazer, se não puder fazer a prova, como é que resolve isso. Isso tudo vocês têm que ver com o monitor, porque eles estão coordenando isso centralizadamente, não é? Eu não tenho voz sobre como vão acontecer essas coisas. Então, alguém tem alguma pergunta sobre isso? Então, aqui. E aí, quarta-feira, como eu falei, eu vou fazer uma revisão. Se tiverem perguntas, tragam perguntas. Eu já preparei assim, um voo por cima de tudo, vendo meio que cobrir para relembrar tudo que a gente viu, tudo que eu acho que é importante e pode cair na prova. Então, esse vai ser o tema quarta-feira. Então, vamos para a aula de hoje. Só tem um pedaço pequeno que faltou. Só lembrar o que a gente fez. A última coisa que a gente fez na aula passada foi alguns exercícios só para ilustrar contas nacionais. Fizemos esse exercício aqui. Os exercícios geralmente são assim, contas nacionais, eles dão uma lista de rúbricas e números e às vezes dão mais do que você vai precisar, um pouco para confundir você. Aí eles pedem alguma coisa. Calcule o PIB, custo de fatores, calcule o produto nacional bruto, a renda nacional líquida. E aí eles têm que calcular. Essa foi a última coisa que a gente viu. E aí nós paramos aqui. Então, talvez a última distinção que a gente vai fazer dessas classificações de produto, renda. A gente já viu produto interno, produto nacional, produto bruto, produto líquido. Vimos que produto é igual a renda, é igual a despesa. Vemos produto a custo de fatores, a preço de mercado. E agora a última que a gente vai ver é produto nominal e produto real. E isso aqui é bastante importante, que é uma coisa que você usa no dia a dia, é importante para entender o que está acontecendo com a economia. E esse aqui diz respeito a você querer comparar o produto em períodos diferentes do tempo. E você quer fazer isso o tempo todo. Quer dizer assim, sabe que o Brasil cresceu nos últimos 10 anos? Isso é uma coisa. Sabe que o Brasil cresceu nos últimos 5 anos, ou cresceu com esse presidente atual, ou esse presidente versus outro presidente, você quer comparar no período de tempo? E aí, então, o que você faz? Você olha o PIB e pega a mesma definição, vamos olhar o PIB, preço de mercados, nos dois casos, e compara um com o outro. Mas aí tem um problema, porque nesse ínterim, entre um número e outro, duas coisas aconteceram. Uma, o PIB realmente variou. Talvez, geralmente, a gente espera que tenha um aumento, né? Tem uma maior produção de bens e serviços. Então, variou realmente a produção. Então, isso é o mundo real, as coisas reais variaram. Mas, ao mesmo tempo, teve inflação, os preços variaram. E como a gente mede o PIB em valores monetários, agregando toda a produção, todo o valor da produção, talvez aquele número que se diz assim, ó, o PIB subiu, mas você não sabe se realmente subiu, o quanto que é real e o quanto que é só devido ao aumento de preços. E só olhando os dois números você não tem como saber. Você precisa de uma informação muito importante. A informação é qual foi a inflação nesse período. E aí você tem que pegar essa inflação e descontar ela, você vai expurgar ela da variação, e aí você vai ter o PIB em termos reais, vai ter o PIB real. Então, quando você fala assim, o produto real, o PIB real, é sempre relativo, é relativo a algum outro ano. O PIB real
em valores de 2010. O PIB real de 2019 em valores de algum outro ano. É assim que funciona. Vamos ver um exemplo que isso vai ficar bem claro. E não é difícil, é intuitivo. E como eu falei, é uma coisa que a gente usa todo dia. Você está lendo um jornal, você vai ler muitas afirmações que você vai precisar desse tipo de coisa. Então, primeiro, definições. O PIB nominal. A gente viu como é que mede o PIB. Nós vimos 3 óticas diferentes para medir o PIB, vários diferentes variantes em torno do PIB. Mas nominal, você vai pegar aqueles valores e somar eles aos preços correntes, aos preços que realmente estavam lá naquele ano. Os preços que estavam lá na etiqueta, na hora da compra. Então, esse é nominal. PIB real, você já vai querer comparar com algum ano base. Você vai querer saber o PIB real desse ano aos preços que estavam valendo em algum ano base no passado. Então, porque daí, se você não vai estar olhando o PIB nominal desse ano, o que está lá realmente escrito, mas o PIB que seria se os preços não tivessem mudado desde o ano base. Então, aqui está um exemplo. Vamos pegar um exemplo bem simplificado, que a gente sempre faz. Pega assim, uma economia ultra simplificada, uma economia que só tem dois bens. Tem batata frita e refrigerante. Suponha que sejam as únicas coisas produzidas nesse país e temos 3 anos, 2007, 2008 e 2009. Então, nós sabemos quanta batata frita foi produzida, consumida, o produto de batata frita de 2007, caiu um pouquinho para 2008, depois ficou igual em 2009. E refrigerante, você vê que caiu de 2007 para 2008, mas depois teve um aumento muito grande para 2009. E tem os preços dos anos correntes. Então, em 2007, uma batata frita custava 4. Um ano depois, o preço subiu para 5. Isso acontece, vocês viram, né? Inclusive, o mundo está entrando num período mais inflacionário agora. O Brasil está com uma inflação maior agora do que em muito tempo. E aqui, em 2009, aumentou ainda um pouquinho mais. O preço do refrigerante aumentou e depois caiu, quase pela metade. Então, vamos ver o que a gente faz com isso. Vamos calcular o PIB primeiro. PIB para cada um dos anos. PIB de 2007, PIB de 2008, PIB de 2009. Então, como é que faz o PIB? Então, com esses dados aqui, a gente tem o que foi produzido e tem o preço. Então, vamos fazer assim. Vamos pegar 2007, foi 100 unidades de batata frita ao preço de 4. Então, 4 vezes 100. E 2 unidades de refrigerante ao preço de 1,50. Então, 2 vezes 1,50, 400 mais 300, 700. Vamos fazer a mesma coisa para 2008. 80 unidades de batata frita a R$ 5,00, aqui. 120 unidades de refrigerante a R$ 2,50. Você fizer o cálculo aqui, deu 700. Então, o PIB nominal ficou igual. E se fizer o mesmo cálculo aqui, 80, 5,5, 200, 1,20, dá 680. Então, nós temos o PIB nominal a cada ano. Então, nominal porque para cada ano, nós estamos usando a quantidade daquele ano, e sempre fazemos isso, mas o preço daquele ano, o preço corrente daquele ano. Então, é nominal. O que isso quer dizer é que eu não posso olhar aqui, chegar e dizer assim, olha, o PIB de 2007 para 2008 ficou igual. O PIB ficou igual, porque era 700 e agora continua 700. Está errado, eu não posso falar isso. Esse é o ponto desse pedaço aqui. E muita gente faz isso o tempo todo. Pega o PIB de um ano, pega o PIB de outro e diz, subiu, caiu, aumentou, ficou igual. Por que eu não posso fazer isso? Essa é uma boa pergunta para a prova. Você não pode, porque boa parte do que gerou esses PIBs aqui, o preço mudou. Aqui houve uma inflação do preço do refrigerante, houve uma inflação do preço da batata. Então, eu não posso dizer, eu não posso chegar, olhar, o cálculo do PIB nominal está correto, isso é o PIB nominal, mas eu não posso daí comparar 2 PIBs nominais em anos diferentes.
Eu não posso chegar aqui e dizer, puxa, aqui deve ter tido uma recessão, porque caiu, o PIB desse país caiu de um ano para o outro. Foi de 700 para 680. Eu não sei. Eu teria que saber qual a inflação e expurgar a inflação, descontar a inflação, a gente vai ver como é que faz isso, e aí sim transformar em PIBs reais, e PIBs reais eu posso comparar. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso aqui agora. Primeira coisa a fazer, aqui eu repeti a tabela e repeti os cálculos dos PIBs nominais aqui embaixo. Estou vendo? Tá repetido. Mas vamos calcular o PIB real. Primeira coisa para calcular o PIB real, eu tenho que escolher, tenho que dizer assim o seguinte, bom, qual vai ser o ano base? Eu tenho que escolher o ano base, que é o ano, eu vou usar os preços do mesmo ano, de um ano base. Para todos os anos vou usar o mesmo preço. Eu vou deixar variar as quantidades, porque é isso que eu estou medindo quando eu meço o PIB. Eu quero saber quanto que foi produzido a mais ou a menos, etc. Mas os preços, eu quero tirar o efeito dos preços. O jeito de fazer isso é usar os preços de um ano base. Então, aqui, eu vou escolher 2007 como ano base. Então, eu vou usar os preços de 2007. Então, primeira tarefa, calcule o PIB real a preços de 2007. Bom, o PIB de 2007 a preço de 2007 é o PIB nominal de 2007. Na verdade, não muda nada. Então, eu vou usar os preços de 2007, as quantidades de 2007, 4 vezes 100, 2 vezes 1,50, 150, deu 700. Mas aqui no 2008 vai mudar. Antes, eu estava usando os preços de 2008, quando eu fiz o PIB nominal. Então, eu estava usando o 5 e o 2,5. O 5 e o 2,5. Mas agora, para calcular o PIB real, eu vou usar as quantidades de 2008, mais os preços do ano base, que é 2007. Então, em vez dos 5, em vez do 5, eu vou botar o 4. Em vez desse 5, eu vou botar o 4. Em vez do 2,5, eu vou botar o 2. E aí, quando eu faço o cálculo aqui, 320 mais 240, dá 560. Fazendo a mesma coisa para o 2009. Antes eu usei as quantidades de 2009 e os preços de 2009 para o PIB nominal. Agora eu vou manter as quantidades de 2009, mas vou usar os preços lá de 2007. Em vez de usar os 5,50, uso o 4. Em vez de usar 1,20, vou usar o 2. E aí, calculando isso, o PIB real aqui deu 720. E olha a comparação, olha que não deu muita diferença. Esse exemplo foi desenhado de propósito, justamente para mostrar como pode ser errado usar o PIB nominal. Então, usando o PIB nominal, você achou que de 2007 para 2008, ficou igual, a economia está basicamente igual, o PIB, a produção desse país tem outro. Não. Caiu bastante. Caiu fortemente. Isso é uma queda significativa, assim, uma recessão muito pesada. Então, por que deu essa diferença? É porque os preços subiram muito. Vê que essas quantidades caíram de 100 para 80, 150 para 120. Aqui só pareceu que ficou igual, porque os preços subiram muito. Tá? Eram os preços que subiram. Eles compensaram a queda da quantidade no PIB nominal e fizeram a gente pensar que nada mudou no PIB. Mas, na verdade, uma vez que a gente tira os preços, a gente usa os preços de um ano base, nesse caso 2007, você vê que caiu muito. E aqui, a gente achou que de 2008, quando a gente olhou o PIB nominal, a gente olhou que de 2008 para 2009 houve uma queda, uma recessão, o produto foi de 700 para 680. Na verdade, uma vez que a gente tira a inflação, a gente usa os preços de um mesmo ano base, 2007, o que houve foi um aumento muito grande. Parecia que houve uma queda, mas, na verdade, houve um aumento muito grande. E, olhando os números, dá para ver o que está causando isso. O aumento do produto da batata ficou igual, 80. Mas o refrigerante aumentou fortemente, quase que dobrou. Então, isso está sendo captado aqui pelo PIB real, o PIB real aumentou. Então, se eu quiser fazer afirmações
Se eu só quiser dizer assim, o PIB nominal de um ano foi esse, aquele, tudo bem. Mas se eu quiser fazer comparações, 2007 com 2008, 2007 com 2009, 2008 com 2009, eu tenho que primeiro transformar em PIB real. E aqui eu fiz ao ano base de 2007, e você podia dizer assim, mas eu não quero ano base de 2007, queria fazer ano base de 2009. Ótimo, só repete isso aqui, mas usa para todos os cálculos, usa os preços de 2009. Ou eu posso usar preços de um outro bem que não estou nem na tabela, de outro ano que não está nem na tabela. Qualquer ano me serve, contanto que eu use os mesmos preços para todos os anos. E aí tem o PIB real. Ok, então aí a última coisa. Tem uma ideia de usar o deflator implícito do PIB. A gente vai voltar para isso ainda na aula hoje, índices de preço, então talvez eu não vou nem dar muita ênfase a isso aqui agora, porque isso encaixa muito melhor na parte de índice de preços, que é tentativas de medir a inflação. Mas a ideia é que se eu tenho essa informação aqui do PIB nominal e do PIB real, eu tenho como calcular a inflação naquele ano. É possível calcular a inflação naquele ano. Então, como é que faz isso? Eu tenho essa fórmula aqui. Então, o deflator implícito do PIB é justamente isso, é a inflação naquele ano, calculado usando os dados que eu tenho de PIB nominal e PIB real. Basicamente, o que eu preciso eu pego o PIB nominal e divido pelo PIB real. E essa diferença, geralmente o PIB nominal vai ser maior, porque o meu ano base é lá para trás, então já teve inflação, o PIB nominal está captando o PIB mais inflacionado pelos aumentos de preço, e o PIB real, geralmente, já que a inflação está subindo, ele é menor. Então, se eu dividir esse número maior pelo menor, essa diferença vai ser, essa proporção vai ser a inflação. Então, a fórmula é essa aqui, PIB nominal dividido pelo PIB real, é assim que você faria. Nesse caso aqui, pega o PIB nominal, 700, divide pelo PIB real, é a inflação nesse período, né, do ano base para esse ano. Mas por que isso funciona? Porque qual é a definição de PIB nominal? É as quantidades produzidas naquele ano e os preços naquele ano. Então, quantidades correntes, preços correntes. Qual é a definição de PIB real? É as quantidades correntes. Isso aqui não é menos, não. Isso aqui eu tenho que mudar. Isso aqui é vezes. Assim, não é, o hífen não é menos, esse é um hífen de ano base. Eu olho ali porque achando que era um negativo, uma subtração. Então, tá certo. Essa aqui, então, os preços do ano base vezes as quantidades correntes do ano base. Então, aí, você vê que eu posso cancelar quantidades correntes com quantidades correntes no numerador do denominador e sobra preços correntes sobre preços do ano base. Então, isso aqui essencialmente vai me dar a inflação do ano base até o ano corrente. Multiplica por 100 para ficar um número, uma porcentagem. Então, está aqui exemplos, usando o nosso exemplo. Com o ano base de 2007, qual que é o deflator implícito do PIB de 2008? Eu pego a fórmula de novo, PIB nominal sobre o PIB real. O PIB nominal de 2008, 700 divididos pelo PIB real, 700 divididos por 560, vezes 100 deu 125, então deu uma inflação de 25% de 2007 para 2008. E 2009, pega o PIB nominal divididos pelo PIB real. Repare que aqui o nominal é menor que o real, né? Porque
os preços caíram muito forte aqui, mais pela metade. Então, o valor de 94. Então, houve uma deflação de 5,56, né? A diferença desse 94,44 para 100. Houve uma deflação de 2007 para 2009. A gente vai voltar para isso daqui a pouco, que a gente vai ver que isso é exatamente o que a gente vai fazer em índice de preço, e tem jeitos melhores de calcular a inflação. Não se usa muito o deflator de PIB para calcular a inflação. A gente já vai ver por quê. A gente tem medidas mais focadas em tipos de inflação. O deflator do PIB é toda a produção e a gente gosta de focar mais. Então, tá. Bom, aqui está outro exemplo. Se eu chegar para você e falar assim, o PIB nominal do Brasil em 2011 foi 4,143 trilhões. E o PIB real, no mesmo ano, a preços de 2010, foi esse aqui, o nominal, mas o real, onde você expuga a inflação, foi um pouco menor. Então, qual que foi a inflação de um período de 2010 para 2011, do ano base para o ano corrente? Usa a fórmula, PIB nominal dividido pelo PIB real, divide um pelo outro, multiplica por 100, deu 106,97. Então, isso quer dizer que, dado esses PIBs real e nominal, a inflação nesse período foi 6,97. Então, é simples isso. Em termos mais gerais, para calcular a taxa de inflação entre um ano e o outro, é só pegar a variação percentual. Vou pular isso aqui, a gente vai ver exatamente isso aqui agora num contexto mais específico a índices de preço. Tá, isso aqui é só um detalhe, isso aqui não é importante. Muitas vezes você vai achar PIB trimestral, o PIB semestral, o PIB mensal. O IBGE não calcula essas coisas, ou tem cálculos preliminares que o IBGE faz. Geralmente a gente usa anual, porque um ano é um ciclo inteiro, ele inclui a variação sazonal da agricultura, do clima, do tempo, das leis, das instituições, dos hábitos da cultura. Um ano geralmente tem um ciclo inteiro, e essas coisas todas afetam quanto que é produzido, como que é produzido, aonde, a quais preços. Então, a gente usa o anual, mas às vezes, por exemplo, 2021 não acabou ainda, mas a gente gostaria de saber como é que está indo o PIB esse ano. Esse ano o PIB vai ser alto, vai ser baixo, como é que está indo? Aí pode ter uns cálculos preliminares, às vezes extrapolando, todos os dados não foram coletados ainda, mas dá para calcular um PIB trimestral do primeiro trimestre, e aí você tem uma noção, aí você anualiza ele. Mas eu tenho só o primeiro trimestre, mas como a gente sabe quais trimestres são geralmente um pouquinho maiores do que outros, quando você tem um trimestre, já pode anualizar e fazer uma estimativa de como é que vai ser o PIB anual. Tá. Depreciação não é... Lembra que a gente, quando olhou como é que passa do PIB do produto interno bruto para o produto interno líquido, a diferença era depreciação. A depreciação, você quer descontar que muitas das coisas que foram produzidas nesse ano, na verdade, não são riqueza adicional, eles estão, esse produto produzido nesse ano só está repondo depreciação, coisas que foram produzidas no passado são duráveis, mas estão ficando velhas, estão caindo aos pedaços, estão se depreciando. Então, você pavimentou
alguns quilômetros de estrada, mas essa estrada não é realmente nova, ela só está repondo estradas que foram pavimentadas no passado e você está só repondo a depreciação, então, produto líquido quer descontar isso aqui. Não vamos levar isso em conta como se fosse riqueza nova, é uma riqueza que está repondo. Você tinha uma geladeira na sua casa, sua geladeira ficou velha, você jogou ela fora e comprou uma geladeira nova. Aí você diz, puxa, eu estou bem melhor de vida agora, porque agora eu tenho outra geladeira. Não, você não tem outra geladeira, porque você tinha uma que ficou velha, depreciou e você botou outra no lugar, você ficou empatado, mais ou menos, né? Claro, pode ser uma geladeira melhor, maior, mais fria, não sei. Mas mesmo assim, boa parte daquilo ali não é riqueza nova, é riqueza que está repondo a depreciação. E aí o slide aqui quer dar alguma informação de como é que isso é feito na prática. Tem esse conceito de formação bruta de capital fixo. Mas a gente não vai se preocupar com isso. Acho que isso não é importante para a gente. Ok. Com isso, a gente acabou contas nacionais. Vamos para o nosso último tema. Ele já é meio ligado com isso que a gente estava fazendo agora no final, mas que é índices de preço. Então, isso é importante, isso cai em prova, isso é útil para o seu dia a dia. De novo, não é algo praticamente analítico que a gente usa para analisar, responder hipóteses sobre a economia, mas é um instrumento, é um ferramental que a gente usa quando a gente faz coisas mais analíticas na economia. Então, a parte importante aqui é que a economia é tudo sobre preços, então a gente quer comparar preços, valores, PIBs, produção, consumo, essas coisas em diferentes pontos no tempo e os preços variam. E aí a pergunta é, por que os preços variaram? Então, por exemplo, diz que agora o preço da carne está alto. Então, o preço da carne está alto. Tenta aí comprar um corte de carne para você ver. E aí a pergunta é, por que o preço da carne está alto? Tem duas forças gerais que podem estar contribuindo para isso. Uma é o que a gente chama dos fundamentos. A escassez aumentou a escassez da carne. Um monte de gente fala isso, a demanda aumentou relativa à oferta. A oferta caiu relativa à demanda. Houve variações nos fundamentos, da quantidade de carne que existe, de quanto que as pessoas querem aquilo. Então, isso são os fundamentos, porque isso é real. Mas outra coisa que a carne pode ter subido é que os preços subiram. Os preços de todos os produtos subiram, então os preços da carne subiu também. Então, isso é só inflação. Isso não é real nesse sentido que pode não ter mudado a escassez de carne, não mudou a demanda, não mudou a oferta, mas os preços subiram só por causa da inflação. Então, a gente quer distinguir essas coisas, quer conseguir olhar uma série de preços de um bem. Por exemplo, a carne provavelmente subiu esses dias porque o resto do mundo está saindo de uma crise, de uma recessão, de uma pandemia. O resto do mundo, as economias estão crescendo, em particular a China está crescendo mais rica e está consumindo mais carne, então aumentou a demanda. Então foi uma mudança nos fundamentos. Por outro lado, também o mundo tem uma inflação. No Brasil tem, nos Estados Unidos tem, no resto do mundo também. Em parte por causa que os governos gastaram demais com a pandemia, transferências e tudo, foi necessário, mas isso acabou gerando inflação. Então, provavelmente é o caso que a inflação do preço da carne, o aumento do preço da carne, se deve às duas coisas, tanto aos fundamentos quanto à inflação, e nós gostaríamos de saber quanto de cada um. Nós gostaríamos de conseguir, que nem a gente fez com o PIB, saber qual que é o preço real da carne, relativo a algum ano passado para esse, por exemplo, relativo a algum ano. Então, para isso que serve índices de preço. Índice de preço serve justamente para poder fazer essa distinção. Então, o que é um índice de preço? É uma indicação, é um número, uma série de números que
capta essa variação média de um conjunto de preços entre um período e outro. O período inicial é o ano base, e aí a gente vai usar o período de algum determinado ano para comparar com o ano base. Geralmente a gente coloca um índice de preço assim, no ano base ele é 100, ele começa como 100 no ano base, aí você vai tendo alguma inflação, ele vai subindo de 100, 101, alguma coisa. Vamos ver o exemplo, a gente vai ver. Aqui está, bom, um exemplo. Um índice muito usado no Brasil é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então, a gente chama de um índice de custo de vida, geralmente ele é calculado usando uma cesta de bens que muitos consumidores consomem aqueles bens. Então, em dezembro de 93, é quando começa essa série, vai chamar aquele ano, aqueles preços de 100. E aí você calcula mês a mês, o IBGE calcula e outras entidades calculam, mas a inflação oficial é do IBGE. Ele calcula quanto foi a inflação. E aí, se a inflação foi 10% em um ano, então o índice passa de 100 em 93 para 110. Ele aumenta 10%. Por que usa 93? Aqui foi por aqui que teve plano real, e antes tinha muita inflação, aí quando começou o real, quando começou a usar o real de fato, em vez do cruzeiro, cruzado, novo cruzado. Então, aqui, isso aqui é 93. Aqui, 7 mais 9, 26 anos depois, isso está certo? Quanto que está o índice? Ele passou de 100 para quanto? Puxa, passou para 3.003,43. Porque teve muita inflação nesse período. Com esses dois números, 100 e 3.003, eu consigo calcular a inflação de dezembro de 93 para fevereiro de 2009. Aí, de janeiro para fevereiro, a inflação foi aqui, de 2.994 para 3.003. Vamos fazer esse cálculo para ver. Usar exatamente esse exemplo. Essa série aqui, o ano base é 93, dezembro de 93. O ponto base é mensal aqui. E para eu calcular, é simplesmente calcular a variação percentual. E vocês sabem fazer isso, a gente já usou isso em outras áreas. É simplesmente o valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial. E aí multiplica por 100 só para ficar em termos percentuais. O valor final é o valor do ano, o ano final que você está querendo comparar com o ano inicial que você está querendo comparar. Então, aqui, suponha que eu quero saber, de janeiro de 2009 a fevereiro de 2009, qual foi a inflação nesse mês? Primeiro mês do ano ali de 2009. Bom, eu preciso dos índices, pego os índices. Então, o ponto final é fevereiro, 3.003,43. Ponto inicial é janeiro, 2.994,15. E embaixo, de novo, o ponto inicial. Faz esse cálculo aqui, que é o 0,31%. Então, a inflação em um mês, essa é uma inflação bastante... Bom, eu vou dizer que é razoável. Eu acho que hoje em dia a inflação está até um pouquinho maior que isso. Mas é uma inflação para o Brasil muito boa comparado com anos de hiperinflação que a gente tinha. A gente já chegou a ter 20%, acho que em janeiro de 1990. Foi 20%, não, chegou a 80% em um mês. Então, aqui, menos de 1%. E o importante aqui não é se é grande ou não, esse é o cálculo. E se eu quisesse, em vez disso, calcular a inflação nesses 26 anos aqui? Acho que está certo, eu fiz de cabeça que quando você faz assim, dando aula, esses cálculos de cabeça, às vezes você erra. Mas qual que é a inflação de dezembro de 93 para fevereiro de 2009? Sim, décadas depois. Bom, pega o índice final do valor, naquele mês aqui de fevereiro de 2009, o índice no ponto inicial, que é dezembro de 93, está aqui, ó, dezembro de 93, e aqui embaixo também o valor ponto inicial, faz o cálculo
deu uma inflação de quase 3.000%. 2.903,43. Uma inflação grande, claro, mas num período muito grande, né? É de se esperar. Né? A inflação é composta, com inflação sobre inflação sobre inflação. Então, em 26 anos, faz sentido que seja tão alto assim. Vamos um outro exemplo aqui. Talvez aqui fica mais fácil ainda. Está aqui uma série de um índice. Isso aqui é um índice de preço. Não precisa nem saber qual ele é. Quer dizer, claro que é sempre melhor saber qual é. Mas isso aqui foi a inflação, então. Quer dizer, isso aqui não é inflação, isso aqui é um índice. A inflação é a variação entre um ponto e outro. Então, você vê que o índice de preço está caindo, está tendo uma deflação aqui. Isso aqui é outubro, setembro, agosto. Então, de agosto de 2015 até fevereiro de 2016 teve uma deflação. E aqui começou a ter uma inflação, depois uma deflação. Bom, com isso aqui a gente consegue calcular a inflação entre qualquer 2 meses desses. Então, primeiro vamos calcular qual que foi a inflação de agosto, que é esse aqui, a fevereiro. E a gente sabe que é uma deflação, a gente vê que o índice está caindo, mas vamos ver quanto. Usa aquela fórmula. O ponto final, que é fevereiro, mais avançado no tempo, contra o ponto inicial, que é 100,5, dividido por 100,5, faz o cálculo, deu negativo 7,56, então foi uma deflação, os preços caíram bastante, em 6 meses, né? 6 meses, uma deflação muito grande. Depois a gente vai estudar inflação, deflação, ver se isso é bom ou ruim para a economia. Em geral, uma inflação é ruim, mas uma deflação também não é bom. O ideal nem é zero, é uma pequena inflaçãozinha previsível. Na outra parte da disciplina a gente vai aprender sobre isso. Aqui o importante é como é que calcula. Vamos ver um outro exemplo. Esse é o único exemplo. E você podia calcular para qualquer outros 2 pontos aqui, só substituindo a fórmula. Ok. Então, agora que a gente já sabe como calcular, uma coisa, mas onde é que eu consigo esse índice? Quem é que faz o índice? Isso que a gente vai ver agora, você vê que tem várias entidades que calculam, isso está na internet, isso está nos jornais, é muito fácil conseguir. Tem vários índices que o governo calcula, são os índices oficiais do governo, e o governo, eles são muito importantes que o governo usa eles para muitos dos seus contratos, e é obrigado a usar, por exemplo, o seu salário, se você é funcionário público, vai ser reajustado de acordo com o índice que o governo calculou. Mas tem várias entidades privadas que calculam também, a FGV, a FIP e vários outros, sindicatos também calculam, e às vezes se usa esses outros índices. Eu já vou explicar por que depois. Então, existe índice de preço ao consumidor. Aqui é quando... É meio simples, assim, qual é a inflação que você quer calcular? Vamos usar um índice, ou vamos criar um índice, você pode fazer. Você pode fazer o seu índice, e você calcula o índice, e se alguém quiser usar, pode usar. Por exemplo, o Departamento de Economia da Católica, da Universidade Católica, não sei se eles têm ainda, mas eles criaram um índice uma vez de preço de imóveis no DF. Não é muito útil para alguém que quer comprar imóveis, e você quer saber como é que os preços estão variando, se é melhor comprar agora ou esperar, se os preços estão caindo muito forte, talvez seja mais você esperar e deixar cair os preços um pouco. Se você olhar um índice geral de preços, o índice geral da inflação, ele não vai estar refletindo aquele mercado específico. Então, é muito útil você ter um índice de imóveis em Brasília. Você deve ter um índice de imóveis em Goiânia, mas ele reflete a escassez lá em Goiânia, você quer saber aqui em Brasília. Então, um dos índices que mais se usa é o que chama de um índice geral, um índice de preços ao consumidor, índice de preço ao consumidor, que é a inflação
do consumo básico das pessoas. Então, toda família, toda pessoa tem algumas necessidades básicas de alimentação, habitação, transporte, educação, saúde. Então, vamos pegar uma inflação desses bens específicos, que é o que uma família típica vai gastar a maioria da sua renda na maioria dos meses. Claro que de vez em quando cada família tem preferências diferentes, tem umas idiosincrasias. A família aqui adora viajar, ou sei lá, ou tem um problema de saúde muito grande, gasta muito mais em saúde, mas uma família típica, quanto que ela gastaria? Então, e aí vamos botar pesos naqueles bens mais consumidos, arroz, feijão, viagem de ônibus, etc. Então, esse é um índice de preço ao consumidor, um índice de custo de vida. Para fazer isso, então, você tem que definir, primeira coisa, definir uma cesta de bens. Quais são os bens que uma família típica consome? Você tem que definir tipo. E você vai ver que o IBGE tem dois. Ele tem assim, ele tem um índice para famílias que ganham de 1 a 6 salários mínimos. Então, uma família que recebe de 1 a 6 salários mínimos é uma parcela da população de mais baixa renda, não totalmente baixa renda, mas mais baixa. Mas tem esse é o INPC, mas tem o IPCA, que é aqui a família típica é de 1 a 40 salários mínimos. Então, isso aí já inclui quase que 90% das famílias brasileiras. Então, o INPC é a inflação que afeta mais os estratos mais pobres, e o IPCA afeta quase todo mundo. Então, por isso, o governo usa realmente mais o IPCA. Dependendo do que ele está reajustar, por exemplo, preço da eletricidade, ou preço dos telefones, preço do passagem de ônibus. Nesse caso, isso depende do município, do prefeito, do governador, mas às vezes usa-se o IPCA, o INPC ou o IPCA. Bom, então, uma vez que se define essa cesta de bens, aliás, para definir essa cesta de bens, o que o governo tem que saber assim, mas o que as pessoas consomem? Para essa família típica que eu estou olhando aqui, quanto que vai em alimentação? Quanto que vai em transporte? Quanto vai em educação? Para saber isso, o governo faz uma pesquisa. Então, esse POF aqui, o IBGE faz a POF, a pesquisa de orçamentos familiares. Manda-se para a rua um monte de recenseadores, talvez hoje em dia com mídia social tenha jeitos até melhores de fazer isso do que pessoas na rua com prancheta, mas a ideia é a mesma. Você vai lá e, às vezes, você já respondeu na sua casa, talvez já responderam, eles batem lá, sobre o IBGE, eu acho que até leva um certo tempo para responder. Você tem que sentar com a pessoa e dizer assim, e de arroz, quanto vocês consumiram no mês? Aí você vai lá e responde. E de óleo de soja, quanto vocês consomem? E de sabonete de lavar roupa? Então, tudo que entra nessa cesta tem que ser respondido ali. E aí, com isso, eles sabem assim, o arroz é uma parcela grande do orçamento. A passagem de ônibus é uma parcela grande. Ir ao médico é uma parcela moderada, etc. Aí você tem isso, aí você sabe a ponderação, qual que é o peso. Aí se subir muito o preço do arroz, por exemplo, aí ele vai ter um peso grande e vai gerar inflação. Se for um item que a família típica brasileira usa muito pouco, usa assim, só 0,5% da sua renda naquilo, se aquele preço subir, ele entra para a inflação, mas com um peso menor. Então, para isso que serve isso. Aqui, eu botei isso aqui só para mostrar aqui. Aí você pode perguntar assim, mas peraí, os hábitos de consumo mudam ao longo do tempo. O que se consome hoje é muito diferente do que se consumia algum tempo atrás. Por exemplo, hoje em dia ninguém compra jornal em papel mais. Na época se comprava sabe, com digitação, muitas coisas foram digitalizadas e ninguém compra mais. Ou às vezes muda os hábitos.
As pessoas estão tomando menos refrigerante, perceberam que o negócio é um veneno, não vão mais tomar refrigerante. E isso tem acontecido um pouco. Pessoas estão fumando menos. Já outros novos produtos surgiram que não existiam no passado. Então, o governo, de vez em quando, ele tem que refazer a POF. Como é difícil de fazer, ele fazia assim de 5 em 5 anos. Eu acho que agora, então, esse artigo de jornal aqui é dizendo exatamente isso. Isso aqui é de 2014, mas o governo dizendo assim, nós vamos fazer a nova POF. Então, os pesos vão mudar. Mas é bom que daí você está tendo um retrato mais corrente do consumo da população para calcular a inflação. Bom, tem outros índices de preço. Um que é muito usado é um da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, que é o IGP. O que é importante ver aqui é que a FGV não é uma entidade do governo, é uma entidade privada, uma empresa privada lá que faz esse índice. Inclusive, esse índice ele era calculado, eu acho, antes do IBGE calcular o índice. Então, é um dos primeiros índices que tem no Brasil. E até hoje ele é muito usado. Uma das razões pelas quais ele é usado é porque, mesmo o governo, para algumas coisas, o governo usa um índice que não é o dele. E é muito esquisito isso. Peraí, por que o governo está usando um índice? Por que ele não usa o IPCA, que é o próprio governo que calcula? E a resposta é que é uma afirmação de credibilidade, de reputação. Porque, assim, sempre existe a dúvida se o índice do governo está refletindo a verdade ou não. Porque governos têm pressões eleitorais, governos têm que ganhar eleições. Inflação geralmente é uma coisa ruim. Inflação afeta a vida das pessoas e, portanto, inflação afeta a popularidade do governo, do presidente que está em exercício, seja lá quem ele for. Então, governos, isso já aconteceu em vários lugares do mundo, vou dar um exemplo daqui a pouco, em que governos podem querer maquiar a inflação, especialmente antes de uma eleição, para dizer assim, a economia está bem, vota em mim, deixa eu ser presidente de novo, porque está tudo bem, eu estou controlando a inflação e está tudo dando certo. Então, o medo é que o governo, já que o IBGE é do próprio governo, é o presidente da República que nomeia o presidente do IBGE, que ele tem alguma pressão, pega o telefone lá, maquia aí a inflação. Isso no Brasil não acontece, não aconteceu, nunca aconteceu, e porque tem muita gente vigiando, a imprensa está vigiando, acadêmicos vigiando, todo mundo vigiando, mas no caso da Argentina isso já aconteceu. Na Argentina, a presidente Kirchner já foi descoberto que ela pediu para mudarem a metodologia de uma forma que fizesse a inflação parecer que caiu. Então, mas por via das dúvidas, muitas vezes o governo diz assim, então, olha, para provar que eu não vou, para tirar qualquer dúvida de que eu estou manipulando qualquer coisa, né, contatos de eletricidade, a conta de luz, por exemplo, eu não vou usar o IPCA, vou usar o índice da FGV, porque eu presidente, eu não mando na FGV, eu não consigo pressionar a FGV para mudar os índices de preço. Então, você pode confiar na inflação. Então, mas repito que no Brasil, o IBGE tem uma reputação muito boa com relação a esse negócio, até hoje não teve esse problema. A FIPE é o Departamento de Economia, o Departamento de Economia e Administração da USP, da Universidade Estadual, e ela faz vários índices também. O bom é isso, que daí você pode comparar os índices. Eles nunca vão ser iguais, porque tem metodologias diferentes, cestas diferentes, mas se der muito diferente, aí você quer saber por quê. Vamos ver se foi alguma coisa da metodologia ou o que é. E é bom um país ter tantos índices justamente para ter essa comparação. Um índice famoso da FIPE, que talvez já tenha usado, é o índice de carros usados, preço de carros usados. Ele é usado nacionalmente. Se quer vender seu carro, você fala assim, que o negócio vai negociar com o comprador, geralmente o ponto de partida é o preço da FIPE. O Fiat 2015, da FIPE, isso aqui está tanto, e aí você ajusta de acordo com a qualidade do seu carro, o estado dele e o poder de barganha entre você e o comprador.
Botei só um site, assim, se sentar no site da FIP, está lá, isso é lá da USP, ele tem uma página só de índices e indicadores, tem um monte, olha ali, ó. IPAC, IPC, IPOP, o índice de preços regionais, FIPZAP, tem um monte de coisas, tem para construção civil, para automóveis, para custo de vida, tem várias coisas diferentes. A FGV também tem uma página assim, ó, a lista de IGP, IPA, IPC, cada um capta a inflação de determinada atividade, determinado setor, de determinada parcela da população. Tem um calendário aqui com o dia do mês que tem a cobertura daquele índice, daquele mês. Então, isso é muito usado. E por que o Brasil é particularmente, eu diria, bom em índices? A gente tem essa variedade de índices, a população meio que entende os índices, as pessoas usam e entendem mais ou menos o que é, porque a gente teve um período inflacionário. Quando você tem muita inflação, você tem que se precaver. Você vai fechar um contrato de aluguel, você vai fechar um emprego, você quer saber, mas como é que vai reajustar a inflação? Os sindicatos estão sempre ali pressionando e tudo. Então, todo mundo está acostumado a mexer com isso. Um país que não tenha tido inflação há várias gerações, aquelas pessoas cresceram, nunca precisaram de um índice, trataram preços reais como se fossem preços nominais e nunca fez muita diferença, então eles não entendem tanto. Mas o brasileiro entende, nós temos muito índice, estão nos contratos, estão no dia a dia das pessoas, por bem ou por mal. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Outros índices tem, só vou mencionar, acho que vocês já entenderam a ideia que tem índice para quase tudo, né? Índice de preço por atacado. Atacado é assim quando você compra, principalmente se você é dono de uma loja ou revendedor de alguma coisa, está comprando em grande quantidades para revender ou para usar como insumos. Então, aí você usaria o IPA. Lá você tem um fornecedor e ele aumentou o preço, aí você reclamou porque aumentou o preço, ele falou, olha, não, mas porque os preços subiram, aqui o NPC subiu. Aí a gente diz, não, mas o NPC é a inflação do consumidor. Eu e você, nós estamos aqui no atacado, e o IPA não subiu. Então, por que você está subindo os preços? Aí o cara, tá bom, então eu dou um desconto para você. Esse é o tipo de coisa que você usaria esses índices. Índice de preço da construção civil, a cesta de bens que entra para o cálculo desse índice é o quê? Cimento, material elétrico, mão de obra de construção civil, arquitetos, esse tipo de coisa, acabamento, mármore, sei lá, né? Cada uma coisa entra com certo peso. E aí, alguém que vende casas novas, por exemplo, iria querer reajustar os seus preços de acordo com esse índice, não outro índice dos automóveis, o índice de famílias de baixa renda, usa nesse caso, porque os preços variam setorialmente também. Bom, vamos ver um pouquinho de cálculo. Isso aqui pode parecer, um pouquinho de preciosismo. São duas abordagens, dois jeitos de calcular um índice de preço. Eles são esquisitos, porque tem esses nomes esquisitos. Um pelo critério Las Payes, outro critério Pache. Não sei se a pronúncia é exatamente assim. Mas por que eu preciso saber isso? Sei lá, realmente, mas esse tipo de coisa pode cair em prova. Então, esse é tradicional em introdução à economia. E não é tão difícil. Vamos ver. Eu vou dar um exemplo. O que varia de um para o outro é justamente se a gente vai usar a despesa de um ano, os preços de um ano ou de outro ano. Desculpe, a despesa de um ano ou outro ano. Vamos ver o exemplo que a gente vê. Depois a gente vê as vantagens e desvantagens de cada um. Vamos ver o exemplo aqui, então. É o jeito mais fácil de entender. Então, 2008 é uma economia... Aqui não é PIB, que nem antes. Aqui, assim, a gente quer calcular a inflação. Então, como se fosse a inflação do lanche. A gente vai incluir na cesta de bem refrigerantes, sanduíches e batata frita.
A gente vê que em 2008, a quantidade vendida de cada um. Em 2009 mudou, caiu o número de refrigerantes vendidos, aumentou sanduíches, aumentou batata frita e os preços variaram. E a gente quer saber se, a gente quer fazer assim com você um índice do lanche, que envolve essas três coisas, e ver se o preço do lanche subiu ou caiu de 2008 para 2009. Tá? Então, eu repeti, tudo que estava naquela tabela está aqui, é esse pedaço aqui. E vamos calcular, usando o índice de Las Payers, que nós vamos ponderar pelo ano base. Então, vocês vão ver o que isso quer dizer. Então, a primeira coisa a calcular, então, o ano base é 2008. Vamos calcular a despesa em 2008. Qual que é a despesa que as pessoas tiveram, o país, aqui, essas quantidades, quantidade total vendida no país, digamos. Vamos ver qual foi a despesa em lanche em cada um desses itens. Então, em refrigerante, foram 7 refrigerantes, 7 milhões de unidades, talvez, 7, ao preço de 2 cada um, a despesa foi 14. 6 sanduíches, 6 milhões de sanduíches, ao preço de 3, a despesa foi 18. E 2 batatas ao 4. Então, 14, 18 e 4, essa é a despesa total em lanche, em 2008. Vamos somar aqui, dá 40, então esse é o total. Aí, agora eu vou pegar a ponderação, que vai me dizer qual que é o peso do refrigerante no lanche, qual que é o peso do sanduíche, qual que é o peso da batata frita. Talvez quase tudo é sanduíche e os outros dois têm uma ponderação pequena, ou talvez batata frita tem maior. Vamos fazer o cálculo. 14 é quanto por cento de 40? Quer dizer, desse gasto de 40 que o país teve em lanche, quantos por cento foi só em refrigerante? Então, foi 14 divididos por 40, dá 35. 0,35, 35%. E do sanduíche é 18, dos 40, 18 foi só em sanduíche. Então, 18 divididos por 40 é 45, o sanduíche foi quase metade da despesa de lanche. E o refrigerante foi só 8, então 8 divididos por 40 é 20%. Se você somar, os três tem que dar 1, né? Porque as ponderações somadas tem que dar o total. Então, agora que eu sei o peso, isso aqui que é importante para mim, então, eu queria essa ponderação, e repara que eu estou ponderando pela quantidade no ano base. Então, agora eu só preciso calcular a inflação do refrigerante, a inflação do sanduíche e a inflação da batata frita e ponderar eles. Então, qual foi a inflação do sanduíche de 2008 para 2009? Bom, passou de R$ 2,00 para R$ 2,50. De 2 para 2,50. Então, é que se eu dividir o final pelo inicial, dá 1,25. Foi uma inflação de 25%. O 1 quer dizer que ficou igual e o 25 aumentou. Então, a inflação do refrigerante foi em 25. O sanduíche caiu de 3 para 2. 3 para 2. Então, aqui é o final dividido pelo inicial. 2 sobre 3 dá 66,7. 66,6. E a batata frita, o preço ficou igual. Era 4, ficou 4, então 100. Então, aqui estão as inflações. O refrigerante subiu 25%, o sanduíche caiu o preço, né, para 2/3, e a batata frita não teve inflação. Como é que eu junto isso aqui? Porque eu não quero a inflação dessas coisas separadas, eu quero a inflação do lanche, das três coisas juntas. Pô, eu tenho que ponderar elas. Eu poderia só pegar a média delas aqui, pegar a média desses três números, mas isso não é correto, porque a gente já viu que o sanduíche é quase metade, e o sanduíche caiu de preço. Se eu pegar a média, eu não estou representando bem essa queda do preço do sanduíche. Então, o melhor jeito, eu vou ponderar cada inflação dessas aqui pelo peso. Então, só multiplica 0,35 vezes 125, dá 43,75. 0,45 vezes 66,7, dá 30.
E 0,20 vezes 100 dá 20. E aí sim, aí soma isso aqui, aí eu tenho o índice. O índice passou de 100 para 93. O índice passou de 100 para 93. Isso quer dizer que a inflação, o índice caiu nesse período. Houve uma deflação do preço do lanche. De 100 para 93, a diferença é 6,25. Então, o consumidor típico gastaria 6,25 menos para comprar aquela mesma cesta de bens, refrigerante, sanduíche e batata frita, do que ela gastou em 2005. Claramente, o que está empurrando isso aí é essa queda forte do preço do sanduíche. Enquanto batata frita não ficou 0-0, né? 4,4. O refrigerante subiu um pouquinho, subiu 25%, mas o sanduíche caiu muito, e o sanduíche é o principal componente dessa cesta, com 45% da cesta. Por isso que levou uma deflação do lanche. Então tá, esse é o cálculo aqui da variação usando o método LASPERS, mas repara que a gente usou aqui para calcular essa despesa, nós usamos o consumo no ano base. E você podia dizer assim, o seguinte, mas espera aí, e se o ano base era muito tempo atrás, suponha que o ano base era 20 anos atrás, aí você podia dizer assim, puxa, mas nesses 20 anos mudou muita coisa, as pessoas mudaram as preferências dele. Ninguém mais gosta de refrigerante, e as pessoas também não comem muito batata frita porque tem esses óleos todos. Então, aquela cesta de bem não está representando bem a realidade do consumidor brasileiro. Por que a gente não usa, em vez da quantidade do ano base, vamos usar a quantidade desse ano, que é o que as pessoas realmente estão consumindo. Então, vamos fazer isso. É isso que a gente vai chamar de o índice de PASH. Então, olha o que é exatamente igual ao antes, só que antes eu usava essa coluna aqui. Eu usava o consumo em 2008. E agora eu vou usar, em vez, a cesta de consumo no ano final. Então, em vez de ser, lembra que antes era 2 vezes 7 deu 14? Agora eu vou usar ainda os preços de 2008, mas vou usar a cesta de 2009. Então, 4 vezes 2 é 8. 9 vezes 3, 27. 3 vezes 2, não, 3 vezes 4, 12. Aí o resto é todo igual, o resto o cálculo é igual. Aqui eu tenho o consumo das pessoas com preços de 2008, mas as quantidades do ponto final. Eu tenho a despesa total, eu consigo calcular a porcentagem da despesa total em cada um dos itens. Você vê que ficou mais forte ainda em sanduíches, disse que era 47, agora está mais forte ainda. E aí eu calculo a minha variação de preços continua igual, os preços não mudaram. Então, as minhas inflações individuais estão aqui. Eu vou para eu juntar esses 3 inflações em uma inflação só, uma inflação geral, eu vou pegar uma média ponderada pela participação de cada bem na cesta de consumo. Então, multiplica 0,17 vezes 125, dá isso aqui. Multiplica esses 2 colunas aqui, dá isso aqui. Essas aqui, dá isso aqui. Soma tudo no final. Então, de 2008 para 2009, pelo critério de PASH, passou de 100 para 85. Então, a queda foi maior ainda, nesse caso. Então, de 100 para 85, 14,9% a menos. Então, você vê que faz diferença os critérios, se você está usando a cesta atual ou a cesta final. No final das contas, você vai se perguntar qual é a cesta que você acha... Bom, depende muito de quais dados você tem,
Mas qual cesta você acha que reflete melhor o que você está querendo calcular? Quando eu fiz pelo critério de Paasch, minha conclusão foi o seguinte: o consumidor típico gastaria 6,5 menos para comprar a mesma cesta de consumo que comprava em 2008. Mas aí um comentário que você pode falar assim, mas hoje as pessoas não comprariam a mesma coisa que compravam em 2008. Hábitos mudaram, novos produtos surgiram, muita coisa mudou. Então, para isso que eu talvez queira usar Paasch, para pegar os hábitos novos, a tecnologia nova, as possibilidades novas. Isso aqui são só as fórmulas. O que muda do LAS-PS para o Paasch, eu estou... C é corrente e B é o ano base. Então, repara aqui que o que está mudando, essa parte é igual aqui, os preços, o que muda que no LAS-PS eu estou usando a cesta de consumo do ano base. E no Paasch estou usando a cesta de consumo do ano corrente. Tá, já viu isso? Essa tabela resume isso que a gente falou. Aqui coloca um pouquinho das vantagens e desvantagens. O LAS-PS usa as quantidades do período base. Paasch, as quantidades, a cesta de consumo do período corrente. O LAS-PS fica desatualizado quando hábitos mudam. O Paasch, por definição, está sempre atualizado porque você está usando a cesta atual. Mas o LAS-PS acaba exagerando o aumento dos preços e Paasch subestima aumentos de preços. É só a natureza dele. Uma solução que foi sugerida por esse Fischer é dizer, olha, você está em dúvida entre usar um e outro? Né? No nosso caso, um deu uma deflação de 6, pouco, o outro deu uma deflação de 14. Multiplique os dois e tira a raiz. Multiplica os dois, tira a raiz e vai dar um valor intermediário entre os dois. Você pode usar isso. Então, essa é outra opção. Acho que não é muito comum fazer isso, mas é sempre uma sugestão. Então, dada essa discussão, aí a gente vê uma limitação de índices de preço é exatamente essa aqui. Essa mudança de hábitos, substituições na cesta de consumo, isso faz com que índices possam não estar captando exatamente só inflação. O melhor jeito de lidar com isso é sempre ter uma POF atualizada. Como eu falei, POFs são difíceis de fazer, você tem que entrevistar um monte de gente. O Brasil é diferente em lugares diferentes, então você tem que meio que tentar uma cobertura estatisticamente representativa. Mas, por outro lado, acho que vai ficar mais fácil com tecnologias novas e mídias sociais, mais fácil calcular. Cada vez menos as pessoas estão usando dinheiro, então qualquer compra fica registrada eletronicamente de uma forma ou outra. Talvez com isso fique mais fácil para o IBGE saber exatamente o que as pessoas estão consumindo e calcular uma POF, um retrato mais representativo do orçamento das famílias brasileiras. Outro problema é que o mesmo bem que entra em 2 períodos de tempo, ele entra assim como automóvel, né? ou especialmente bens, tecnologia, eles melhoram de qualidade ao longo do tempo. Um computador que você comprava 15 anos atrás e um que você compra hoje, mesmo que
Tudo as especificações são mais ou menos iguais, as especificações que o IBGE olha, mas esse novo computador é muito mais rápido, muito melhor, tem muito mais possibilidades. Então, se o preço aumentou, ficou igual, ou aumentou só um pouco, se diria, a pessoa está consumindo um computador, continua consumindo um computador. Mas, na verdade, o consumidor está consumindo algo muito melhor, de qualidade muito melhor. Então, seria bom refletir isso de alguma forma nos preços. É como se o produto ficou mais barato, porque com o mesmo preço, você está comprando muito mais funcionalidades. Isso é muito difícil de captar em índices de preço. Tem tentativa de fazer índices hedônicos, que chama aqui, que inclui essa qualidade. Mesmo alimentos, vários alimentos têm ficado melhores, mais nutritivos. Tem alguns que ficaram piores também, claro, mas então vai nas duas direções. Mas isso é difícil de captar. Então, são limitações dos índices de preço ao consumidor. Tá, acho que já melhor, já deu 1h20. Bom, nós temos a próxima aula, que daí eu posso acabar essa parte de índices de preço. Temos só mais alguns pontos aqui, e aí eu faço isso na próxima aula, e eu cubro também, aí eu vou fazer uma revisão. Trago perguntas, e a revisão vai ajudar vocês a saberem o que estudar para a prova. Mas quem realmente vai poder ajudar vocês muito nisso são os monitores, nessas aulas que os monitores dão. Então, se informe lá, eu passei no começo da aula hoje os e-mails, se informe também sobre como vai ser a prova, se informe com os monitores, como é que você entra, tem que se registrar no Aprender 3, faça isso antecipadamente para evitar problemas, sempre essas coisas sempre tem especificidades às vezes, é bom ter certeza que está tudo funcionando bem. Para aqui, então. Alguma pergunta final sobre isso, sobre qualquer outra coisa? Então, tá bom. Então, quarta-feira a gente retorna para acabar isso e fazer a revisão para a prova.